Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso encontro das quintas-feiras, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteria Esportiva. E é claro, é óbvio que você não vai fazer a sua aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Estamos no ar pelo youtube.com/Antena Esportiva, pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Eu convido você especialmente a seguir o nosso Instagram, o @rádio Antena Esportiva, porque estamos chegando à marca dos 2.000 seguidores. Então, você sendo nosso seguidor, você vai ficar por dentro do que acontece no som da Antena Esportiva e, claro, vai ser um membro da família antenada. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, quero te dar uma dica importante. É apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha lá também. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você se cadastrar é só colocar o código BEANTENA para você ser o nosso afiliado. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui tá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta dica importante, vamos falar do que interessa para você que se liga no Lotecando. É o concurso 1045 da Loteca. Vai aparecer na sua tela a programação. Ainda não temos a previsão de prêmio para quem acertar os 14 jogos. Essa previsão a gente vai colocar no título da nossa live assim que a Caixa Econômica Federal divulgar. Temos jogos pelos campeonatos brasileiros A e B. Então são 10 jogos pelo Brasileirão Série A e 4 jogos pelo Brasileirão Série B. Jogo 1, Corinthians e Cruzeiro. Jogo 2, América Mineiro e Fluminense. Jogo 3, Palmeiras e Cuiabá. Jogo 4, Sampaio Corrêa do Maranhão e Atlético Goianiense. Jogo 5, Atlético e Goiás. Jogo 6, Botafogo e São Paulo. Jogo 7, Fortaleza e Internacional. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Bahia. Jogo 9, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Jogo 10, Criciúma e Tombense. Jogo 11, Flamengo e Coritiba. Jogo 12, Vitória e Ponte Preta. Jogo 13, Grêmio e Santos. E jogo 14, Londrina e ABC. Vamos analisar todos esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva a partir de agora. Começando pelo jogo 1, Corinthians e Cruzeiro, que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 15 jogos em toda a temporada 2023, o Corinthians conseguiu 58% de aproveitamento, enquanto o Cruzeiro fez 10 jogos nesta temporada e obteve 40% de aproveitamento. No meio de semana, o Corinthians entrou em campo pelo jogo de ida
da terceira fase da Copa do Brasil e perdeu para o Remo lá no Mangueirão por 2-0. O último jogo do Cruzeiro foi pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, derrota por 2-1 para o América Mineiro. E a Raposa visita o Náutico nesta quinta-feira lá nos Aflitos pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Timão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Teve a sequência de invencibilidade quebrada justamente diante do Remo, enquanto o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro vem de 3 jogos de jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Corinthians em 7 jogos conseguiu 81% de aproveitamento, ainda está invicto, atuando diante da torcida, enquanto o Cruzeiro como visitante em 2023, em 5 jogos, obteve 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 27% de chances de coluna 2 neste jogo 1. Vamos às dicas no próximo slide. O Corinthians sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 19 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A, ou seja, o Corinthians perdeu apenas 3 de todos os jogos que fez como mandante pela Série A do ano passado. No entanto, o Corinthians amarga um jejum de 5 duelos sem vitória contra o Cruzeiro por todas as competições. Por outro lado, o Cruzeiro venceu apenas 2 das últimas 6 partidas que fez por todas as competições, e a Raposa venceu os últimos 2 duelos, atuando fora de casa contra o Corinthians. Jogo 2. América Mineiro e Fluminense. Sábado, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 16 jogos na temporada, o Coelho teve 71% de aproveitamento, enquanto o Fluminense, em 17 partidas, teve 72% de aproveitamento. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O América Mineiro venceu o Nova Iguaçu por 2-1, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e o Fluminense bateu o Paysandu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Fluminense vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Tricolor vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o América Mineiro, em 8 jogos, conseguiu 87% de aproveitamento, enquanto o Flusão, como visitante na temporada, em 8 jogos, teve 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma dor de cabeça para você, lotequeiro: 38% de chances de coluna 1, 16% de chances de coluna do meio e 46% de chances de coluna 2. Apostar no Brasileirão Série A é sempre algo complicado, porque é um equilíbrio muito grande entre as 20 equipes. O América Mineiro venceu 4 das últimas 6 partidas por todas as competições. Além disso, o América Mineiro defende uma invencibilidade de 2 duelos contra o Fluminense. Já o Fluminense defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Tricolor venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos como visitante contra o América Mineiro em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 3. Palmeiras e Cuiabá. Sábado, 4 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 19 jogos na temporada, o Palmeiras obteve 70% de aproveitamento. O Cuiabá, em 19 jogos, teve um aproveitamento melhor, 82%. Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana, o Palmeiras derrotou o Tombense por 4-2. Já o Cuiabá está fora da Copa do Brasil. O último jogo do Dourado foi a final do Campeonato Mato-Grossense, realizado no último final de semana. Vitória do Cuiabá sobre o União Rondonópolis, pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Cuiabá vem de 4 vitórias e 1 derrota.
o Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas, o Cuiabá vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 9 jogos, 9 vitórias, enquanto o Cuiabá como visitante tem 9 jogos e 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam porcentagem grande de coluna 1, 48% de chances de vitória para o Palmeiras, contra 25% de chances de coluna do meio e 27% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Palmeiras defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante jogando pelo Brasileirão Série A. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Cuiabá. Por outro lado, o Cuiabá venceu apenas uma das últimas 11 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Dourado venceu apenas no primeiro dos 4 duelos contra o Palmeiras em toda a história. Jogo 4, Sampaio Corrêa do Maranhão e Atlético Goianiense. Sábado, 5 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Em 29 jogos nesta temporada, o Sampaio Corrêa acumulou 37% de aproveitamento. Já o Atlético Goianiense, em 19 jogos, acumulou 74% de aproveitamento. O último jogo do Sampaio Corrêa foi há algum tempo. Empate em 2-2 com o Sergipe pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Já o Atlético Goianiense entrou em campo pela última vez no final de semana, derrota, para o Goiás por 3-1 na final do Campeonato Goiano. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida vem de um jejum de vitórias, 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Dragão conseguiu, no período, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, 10 jogos para o Sampaio Corrêa e 63% de aproveitamento. O Atlético Goianiense, atuando fora de casa em 2023, em 9 jogos, teve 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de coluna 1, 19% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos às dicas. O Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Mas o Sampaio Corrêa saiu derrotado nos últimos 2 duelos como mandante contra o Atlético Goianiense. Já o Atlético Goianiense venceu 3 das últimas 5 partidas como visitante por todas as competições. E o Dragão venceu 5 dos últimos 8 duelos contra o Sampaio Corrêa em toda a história. Jogo 5, Atlético e Goiás. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 19 jogos na temporada, o Atlético acumulou 84% de aproveitamento e o Goiás, em 25 jogos, tem 72% de aproveitamento. O último jogo do Atlético foi no meio de semana, derrota para o CRB por 1-0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Goiás venceu o arquirrival Atlético pelo placar de 3-1 na final do Campeonato Goiano no final de semana passado. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Esmeraldino vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota também. Como mandante na temporada, o Atlético, em 9 jogos, ainda não perdeu e tem 85% de aproveitamento. Já o Goiás, como visitante na temporada, tem 12 jogos e acumulou 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de coluna 1, 17% de chances de coluna do meio e 39% de chances de coluna 2. Agora vamos saber o porquê desse favoritismo leve para o Atlético. O time paranaense sofreu apenas 1 derrota nas últimas 17 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Atlético
defende uma invencibilidade de 10 duelos como mandante contra o Goiás por todas as competições. Essa invencibilidade dura desde 2008. Já o Goiás venceu apenas 2 das últimas 13 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Goiás venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 6, Botafogo e São Paulo. Duelo Rio-São Paulo, que vai acontecer neste sábado, às 6h30 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Botafogo, em 19 jogos na temporada, acumulou 65% de aproveitamento, enquanto o São Paulo fez 15 jogos em 2023 e tem 62% de aproveitamento. Pela Copa do Brasil, as duas equipes entraram em campo no meio de semana. O Botafogo bateu o Ipiranga lá em Erechim por 2-0 e o São Paulo em casa empatou sem gols com o Ituano. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo está invicto, 4 vitórias e 1 empate, enquanto o São Paulo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Paulo vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Botafogo em 9 jogos acumulou 59% de aproveitamento, enquanto o São Paulo, como visitante, acumulou 76% de aproveitamento em 7 jogos. As probabilidades indicam 25% de chances de coluna 1, 24% da partida terminar na coluna do meio e 51% de chances de vitória para o São Paulo. O Botafogo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. O Botafogo venceu os últimos 3 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Por sua vez, o São Paulo sofreu apenas 1 derrota nas últimas 7 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e o Tricolor venceu 4, apenas 40% dos últimos 10 duelos como visitante contra o Botafogo. Jogo 7, Fortaleza e Internacional. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 24 jogos na temporada, o Fortaleza tem 71% de aproveitamento, enquanto o Internacional fez 15 jogos e conseguiu 62% de aproveitamento. No meio de semana, pela Copa do Brasil, o Fortaleza goleou o Águia de Marabá por 6-1 e o Internacional, também pela competição nacional, bateu o CSA por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Colorado vem de 2 vitórias e 3 empates. O Internacional vem de uma sequência invicta, assim como o Fortaleza, só que a sequência do time cearense é de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Fortaleza em 15 jogos acumulou 87% de aproveitamento, enquanto o Internacional, como visitante em 2023, em 7 jogos acumulou 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 42% de chances do jogo 7 terminar na coluna 2. Isso porque o Fortaleza sofreu apenas 1 derrota nas últimas 14 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Lembrando que o Fortaleza veio de uma arrancada incrível na temporada passada, que o levou à pré-Libertadores, a fase prévia da Taça Libertadores da América. Além disso, o Fortaleza venceu os últimos 3 duelos contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 37 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o time gaúcho venceu apenas 3 dos últimos 8 duelos como visitante, enfrentando o Fortaleza. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Bahia. Sábado, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Red Bull Bragantino fez 17 jogos na temporada e conseguiu 55% de aproveitamento,
enquanto o Bahia fez 24 jogos e conseguiu 64% de aproveitamento. A última partida do Red Bull Bragantino foi pela Copa Sul-Americana, vitória sobre o Taquari do Paraguai por 4-1. E o Bahia entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil e venceu o Volta Redonda por 2-1. Jogo que você, claro, acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva para avaliar o desempenho do time baiano. Nos últimos 5 jogos, o Touro Louco conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Tricolor vem de 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de uma invencibilidade de pelo menos 5 partidas. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino em 7 jogos conseguiu 76% de aproveitamento, enquanto o Bahia, como visitante, em 14 jogos conseguiu 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio muito grande. 37% de chances de coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 35% de chances de vitória para o Bahia, ou seja, de dar coluna 2. O Red Bull Bragantino venceu apenas 3 das últimas 18 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Red Bull Bragantino jamais foi derrotado como mandante pelo Bahia em toda a história do duelo. Já o Bahia venceu 4 das 7 partidas como visitante por competições nacionais ou regionais nesta temporada. Quando a gente diz regionais, a gente fala da Copa do Nordeste especificamente. E o Bahia venceu apenas o primeiro dos 4 duelos contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Jogo 9, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Galo fez 18 jogos na temporada e acumulou 74% de aproveitamento, enquanto o Cruz Maltino fez 15 jogos em 2023 e acumulou 60% de aproveitamento. A última partida do Atlético Mineiro foi neste meio de semana, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, vitória de virada sobre o Brasil de Pelotas por 2-1. Já o Vasco da Gama já tem algum tempo que não entra em campo. A última vez foi pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, derrota para o Flamengo por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Vasco da Gama, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro, em 10 jogos, obteve 83% de aproveitamento, enquanto o Vasco, como visitante na temporada, em 7 jogos, teve 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de coluna 1, 22% de chances de coluna do meio e 35% de chances de coluna 2, ou seja, um favoritismo leve para o Atlético Mineiro. Vamos ver o porquê no próximo slide? O Atlético Mineiro sofreu apenas 1 derrota nas últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Galo venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante, enfrentando o Vasco da Gama. Por sua vez, o Vasco venceu 6 das últimas 10 partidas por todas as competições, ou seja, mais da metade. E o Vasco venceu 4 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro, ou seja, 40%, menos da metade. Jogo 10, Criciúma e Tombense. Domingo, 11 da manhã, no Heriberto Rios, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. O Tigre, em 17 jogos, teve 57% de aproveitamento até agora, enquanto o Gavião Carcará, em 15 jogos, teve 51% de aproveitamento. O último jogo do Criciúma foi no final de semana passado, jogo de volta da final do Campeonato Catarinense, vitória por 1-0 sobre o Brusque. Já o Tombense entrou em campo no meio de semana pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e perdeu
para o Palmeiras por 4-2. Nos últimos 5 jogos, o time catarinense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o time mineiro vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante, nesta temporada, o Criciúma em 8 jogos acumulou 62% de aproveitamento, enquanto o Tombense, como visitante, fez 8 jogos nesta condição na temporada e tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma nova dor de cabeça para você marcar no seu volante da loteca. 36% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 37% de chances de coluna 2. O Criciúma defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o Criciúma venceu apenas um dos 4 duelos contra o Tombense em toda a história. Já o Tombense venceu apenas uma das 19 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e o time mineiro venceu 3 dos 4 duelos contra o Criciúma em toda a história. Jogo 11, Flamengo e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Em 17 jogos, o Flamengo acumulou em 2023 74% de aproveitamento. Já o Coritiba tem 58% de aproveitamento nos 16 jogos que fez até agora em 2023. O último jogo do Flamengo foi a final do Campeonato Carioca, derrota para o Fluminense por 4-1. Jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva na voz do Rodrigo Goniades, o Goni. E o Mengão visita o Maringá nesta quinta-feira pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Coritiba entrou em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil e empatou com o Sport Recife em casa pelo placar de 3-3. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo, que está em busca de um treinador após a saída do Vitor Pereira, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, enquanto o Coritiba vem de um jejum de vitórias. Nos últimos 5 compromissos foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Flamengo em 9 jogos acumulou 78% de aproveitamento e o Coritiba como visitante na temporada em 7 jogos acumulou 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam o favoritismo para o Flamengo: 56% de chances de coluna 1, 18% de chances de coluna no meio e 26% de chances de dar coluna 2. O slide das dicas indica que o Flamengo venceu 4 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Flamengo defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante, enfrentando o Coritiba por todas as competições. Por sua vez, o Coritiba venceu apenas uma das últimas 19 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Coxa Branca venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12, Vitória e Ponte Preta. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Em 20 jogos na temporada, o rubro-negro baiano acumulou 40% de aproveitamento, enquanto a Macaca fez 23 jogos na temporada e acumulou 74% de aproveitamento. O Vitória entrou em campo pela última vez ainda na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, derrota para o Campinense pelo placar de 2-1. Já a Ponte Preta entrou em campo no último final de semana pela final do Campeonato Paulista Série A2 e ficou no empate com o Novo Horizontino em 0-0. Mesmo assim, a Ponte Preta conseguiu o título da segunda divisão do futebol paulista. Nos últimos 5 jogos, o Vitória conseguiu apenas vencer uma vez, empatou 2 vezes e perdeu outras 2 vezes. Já a Ponte Preta vem de uma sequência invicta. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2023,
o Vitória acumulou 57% de aproveitamento em 11 jogos, enquanto a Ponte Preta, como visitante, em 12 jogos acumulou 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 40% de chances de coluna 2. O Vitória venceu apenas uma das últimas 5 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Vitória defende uma invencibilidade de 7 duelos como mandante contra a Ponte Preta. Invencibilidade essa que vem desde 2011. Já a Ponte Preta venceu apenas uma das últimas 7 partidas válidas pelo Brasileirão Série B e amarga um jejum de 8 duelos sem vencer o Vitória por todas as competições. A Ponte que vem com esse jejum desde 2017. Jogo 13, Grêmio e Santos. Domingo, 6h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Isso porque o Grêmio tem que cumprir suspensão de mando de campo por conta de uma briga na torcida na reta final da Série B do Brasileirão do ano passado. Muito bem, o Tricolor Gaúcho, em 17 jogos na temporada, acumulou 82% de aproveitamento, enquanto o Peixe, em 16 jogos, acumulou 54% de aproveitamento em 2023. O último jogo do Grêmio foi no final de semana passado, vitória por 1-0 sobre o Caxias do Sul, no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que visita o ABC lá em Natal, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Santos entrou em campo no meio de semana e bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santos também tem o mesmo retrospecto. Só que o Peixe, diferentemente do Grêmio, vem de 3 vitórias de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o Grêmio tem 100% de aproveitamento, 8 jogos, 8 vitórias, enquanto o Santos, atuando fora de casa na temporada, em 9 jogos, acumulou 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam mais uma dor de cabeça para você marcar no seu volante. 31% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 38% de chances de coluna 2. O Grêmio defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante, válidas por competições nacionais. No entanto, o Tricolor Gaúcho amarga um jejum de 6 duelos sem vitória contra o Santos por todas as competições. Já o Santos venceu apenas uma das últimas 11 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Santos sofreu apenas uma derrota nos últimos 7 duelos contra o Grêmio, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14, Londrina e ABC. Domingo, 3h30 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Londrina fez 12 jogos na temporada e acumulou 28% de aproveitamento. Já o Elefante da Frasqueira, em 25 jogos, acumulou 73% de aproveitamento na temporada. O último jogo do Tubarão, faz tempo, foi pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, vitória do Atlético por 1-0. Já o ABC entrou em campo pela última vez no final de semana passado, venceu o Santa Cruz de Natal pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Potiguar. O ABC, que ainda tem um compromisso nesta quinta-feira, recebe o Grêmio no Frasqueirão pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Londrina conseguiu uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, vem de um jejum de 4 jogos sem vencer, enquanto o ABC vem de 4 vitórias e 1 derrota. O ABC vem de 3 jogos consecutivos só com vitória.
como mandante na temporada, o Londrina fez 6 jogos e acumulou 33% de aproveitamento, enquanto o ABC, como visitante na temporada, fez 14 jogos e acumulou 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de coluna 1, 20% de chances de coluna do meio e 34% de chances de dar coluna 2. O Londrina amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante por todas as competições, e o Londrina jamais foi derrotado como mandante pelo ABC em toda a história do duelo. Já o ABC venceu apenas uma das 7 partidas como visitante válidas por competições nacionais ou regionais nesta temporada, isso não conta o campeonato estadual, e o ABC venceu apenas um dos 6 duelos contra o Londrina em toda a história. Encerramos as análises dos jogos do concurso 1045 da Loteca. Eu desejo a você boa sorte e que você consiga o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana da Loteca. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando que, como é concurso final de 5, o prêmio deve ser acumulado. Mas a gente tem que esperar o final do rateio do concurso 1044 para saber qual será o prêmio máximo para este final de semana. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, Facebook, Rádio AE e aplicativo disponível na Google Play. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.